Introdução à falsa bandeira. No vasto tecido da história militar, um elemento intrigante se destaca por sua astúcia e suspense: as operações de falsa bandeira. Essas manobras, executadas com a intenção de disfarçar a verdadeira fonte de responsabilidade e atribuir a culpa a outros, são relatos de engano e estratégia que desafiam nossas percepções de lealdade e verdade. Originalmente, o termo falsa bandeira surgiu no século XVI, descrevendo a tática naval de um navio que içava a bandeira de um país neutro ou inimigo para ocultar sua verdadeira identidade, uma prática utilizada inicialmente por piratas e corsários. Com o tempo, a noção de falsa bandeira se expandiu além dos mares. Hoje, o termo abrange também as ações de países que orquestram ataques contra si mesmos, camuflados como atos de nações inimigas ou terroristas, fornecendo pretextos para a repressão doméstica ou a agressão militar estrangeira. Essas operações, realizadas tanto em tempos de paz quanto de guerra, são uma complexa dança de engano e manipulação, onde a realidade é distorcida em benefício de estratégias ocultas. Na guerra terrestre, a tática de falsa bandeira é uma ferramenta de engano permitida em certas circunstâncias. É considerada aceitável, desde que o engano não seja pérfido, ou seja, que o engano deve ser abandonado antes de abrir fogo contra o inimigo, o que significa que a falsa bandeira pode ser usada para confundir o inimigo, mas não pode ser utilizada para atacar de surpresa. Na guerra naval, estabelece-se que a bandeira falsa deve ser arriada, e a verdadeira deve ser hasteada antes do combate. Isso garante que o inimigo tenha a oportunidade de identificar adequadamente seu oponente antes de entrar em batalha, evitando assim um engano pérfido. Esta prática não só confundia o inimigo, mas também tecia uma rede de complexidade nos relatos históricos. Um exemplo fascinante disso foi a Batalha de Trindade em 1914, onde o cruzador auxiliar britânico RMS Carmania enfrentou o cruzador auxiliar alemão SMS Cap Trafalgar. O corsário alemão Cormoran, disfarçado de navio mercante holandês, surpreendeu e afundou o cruzador leve australiano HMAS Sydney, marcando uma vitória psicológica significativa para a Alemanha. Em uma reviravolta astuta da estratégia, os britânicos no raid de Saint-Nazaire usaram um estandarte da Kriegsmarine para capturar um livro de códigos alemão, demonstrando a eficácia de tais estratégias. As regulamentações sobre a guerra aérea também refletem a importância da autenticidade e transparência. Um conjunto de regras redigido por uma comissão de juristas em Haia nos anos 20 do século passado estabeleceu claramente que as aeronaves militares devem levar marcas externas que indiquem sua nacionalidade e caráter militar, proibindo o uso de marcas externas falsas. Na guerra terrestre, a Operação Grave, planejada e comandada por Otto Skorzeny durante a Segunda Guerra Mundial, destaca a delicada linha que separa o engano aceitável e as violações das leis de guerra. Skorzeny, embora não tenha sido declarado culpado de um crime por ordenar a seus homens agirem em uniformes estadunidenses, enfrentou o aviso de especialistas legais alemães de que combater nesses uniformes seria uma infração. Essas complexas operações de falsa bandeira, com suas camadas de engano e sombras de ambiguidade moral, não são simplesmente episódios passageiros na história militar. Elas nos oferecem uma janela para a psicologia da guerra, onde percepção e realidade se entrelaçam em uma dança mortal. As operações de falsa bandeira são um lembrete de que no jogo do poder global, às vezes as aparências podem ser tão enganosas quanto as intenções por trás delas. Guerra Russo-Sueca. No crepúsculo do século XVIII, o destino da Europa se entrelaçava com o jogo sutil da diplomacia e da estratégia militar. Neste intrincado tecido, uma história emerge com a sutileza de um sussurro e a força de um trovão, o prelúdio da Guerra Russo-Sueca. Em 1788, nos salões silenciosos da Ópera Real Sueca, um alfaiate recebeu uma ordem insólita: confeccionar uniformes militares russos. Esse ato de costura, mundano em aparência, era o presságio de um engano que marcaria a história. Soldados suecos vestidos com esses uniformes se deslocaram silenciosamente para Puumala, um posto avançado sueco na fronteira com a Rússia. No 27º dia de junho de 1788, a tranquila paisagem de Puumala foi abalada por uma escaramuça cuidadosamente orquestrada. Os disparos e o caos, projetados para parecer um ataque russo, ressoaram além das árvores, chegando às ruas de Estocolmo e despertando uma indignação fervorosa. Nas salas do Riksdag dos Estados,
A Assembleia Nacional Sueca. O impacto de Puumala foi imediato e profundo. Anteriormente relutantes à ideia de uma guerra ofensiva contra a Rússia, os membros do Riksdag se viram agora impulsionados por um sentimento de ultraje nacional e um desejo de justiça. O incidente de Puumala, tecido com o fio do engano, mudou o curso das opiniões políticas, abrindo a porta para possibilidades antes impensáveis. No centro desse turbilhão estava o rei Gustavo III da Suécia, um monarca cuja ambição e astúcia se estendiam além dos limites de sua autoridade constitucional. Incapaz de iniciar hostilidades não provocadas sem o consentimento dos estados, Gustavo III viu no incidente de Puumala a chave dourada para desbloquear suas aspirações militares. Esse momento de audácia e engano marcou o início da Guerra Russo-Sueca, um conflito que se estenderia de 1788 até 1790. A história de Puumala e o início da Guerra Russo-Sueca nos transporta para uma era onde a verdade e a ficção dançavam perigosamente juntas. Este episódio, mais do que um simples ato de agressão, reflete a complexidade da política europeia da época e a astúcia dos líderes que buscavam manipular o cenário internacional a seu favor. A habilidade de Gustavo III para aproveitar um evento fabricado e transformá-lo em um catalisador para a guerra é um testemunho do poder da percepção e da propaganda. Guerra Franco-Prussiana. Na sufocante tarde do 13 de julho de 1870, as rodas da história giravam com um sussurro audacioso e astuto. Otto von Bismarck, a eminência cinzenta da Prússia, publicava o Despacho de Ems, uma mensagem interna do rei Guilherme I a Bismarck. No entanto, a versão divulgada ao público estava distorcida, transformada por Bismarck para simular um grave desrespeito do rei ao embaixador francês. Este ato de manipulação foi uma artimanha para provocar que o imperador Napoleão III declarasse guerra à Confederação Alemã do Norte, com o objetivo final de unificar os estados alemães do Norte e do Sul. Esta estratégia seria bem-sucedida, pois Napoleão III declararia a guerra 6 dias depois. E 6 meses mais tarde, a Confederação venceria a guerra e alcançaria a unificação dos estados alemães. Este jogo de espelhos e sombras começou com a crise de Hohenzollern. No segundo dia de julho de 1870, Marshal Prim anunciou em Madrid que o governo espanhol havia oferecido a coroa da Espanha ao príncipe Leopoldo de Hohenzollern. O temor francês de uma situação de frente dupla, com um rei Hohenzollern na Prússia e outro na Espanha, precipitou sua determinação de enfrentar a expansão da influência prussiana. Napoleão III, acometido por intensas dores, deixou o manejo da crise nas mãos da imperatriz Eugênia. De ascendência espanhola e membro da linha real, Eugênia dirigiu o secretário de Assuntos Exteriores, Duque Antoine de Gramont, a pressionar pela guerra caso Leopoldo ascendesse ao trono. A inexperiência de Gramont o levou a contar com alianças inexistentes, preparando o terreno para um erro fatal. A confrontação direta, ignorando os protocolos diplomáticos, foi seguida por uma mensagem de Guilherme I a Berlim, relatando o encontro com o embaixador francês. Bismarck, com astúcia, editou esta mensagem para fazê-la parecer como um pano vermelho para o touro do governo francês. A edição do despacho fez com que o encontro parecesse mais acalorado do que realmente foi. Conhecido como o Despacho de Ems, foi liberado à imprensa, dando aos franceses a impressão de que Guilherme I havia insultado o conde Benedetti, e ao povo prussiano, a ideia de que Benedetti havia insultado o rei. No Despacho de Ems, a versão original do conselheiro privado Abecken descreve detalhadamente como o embaixador francês, Benedetti, interceptou o rei durante um passeio, insistindo de maneira inoportuna para que se comprometesse a não apoiar a candidatura Hohenzollern. Esta versão relata a firme negativa do rei, sua severidade no final da conversa e sua decisão de não receber mais Benedetti, comunicando-o através de um ajudante. Além disso, sugere a possibilidade de tornar pública esta informação. Em contraste, a versão editada por Bismarck elimina estes detalhes, apresentando o incidente de maneira mais direta e menos detalhada. Bismarck omite a descrição do encontro, a insistência de Benedetti e os detalhes sobre a comunicação adicional do rei, focando apenas na negativa do rei a se comprometer e sua decisão de não receber mais o embaixador. Esta edição simplificada cumpriu ambos os objetivos. Gramont a chamou de um tapa na cara da França, e os membros do corpo legislativo francês falaram em tomar medidas imediatas para salvaguardar os interesses, a segurança e a honra da França.
No 19 de julho de 1870, Lesueur, o encarregado de assuntos da França, entregou no escritório de assuntos exteriores, em Berlim, a declaração de guerra de Napoleão. Em resposta à opinião popular e aos tratados secretos assinados com a Prússia, Baviera, Baden e Württemberg mobilizaram seus exércitos e se uniram à guerra contra a França. A opinião pública europeia no início da guerra favorecia amplamente os alemães. Por exemplo, muitos italianos tentaram se alistar como voluntários na embaixada prussiana em Florença, e um diplomata prussiano visitou Giuseppe Garibaldi em Caprera. Após a queda de Napoleão III depois da Batalha de Sedan, a demanda de Bismarck pela devolução de Alsácia causou uma mudança dramática nesse sentimento, exemplificada pela reação de Garibaldi pouco depois da Revolução em Paris, que disse ao movimento de Gênova no 7 de setembro de 1870: "Ontem eu lhes disse, guerra até a morte a Bonaparte. Hoje eu digo, resgatem a República Francesa por todos os meios." Neste relato entrelaçam-se a astúcia política, o engano estratégico e a manipulação da percepção pública, desdobrando um panorama onde a verdade e a ficção se fundem para reconfigurar o destino de nações. A história do despacho de Ems e a crise de Hohenzollern revelam não só a complexidade da política europeia da época, mas também a sagacidade de líderes como Bismarck, cujas decisões e manipulações alteraram o curso da história. Incidente do Maine. No crepúsculo do século XIX, um conflito bélico surgiu como uma tempestade no horizonte da história, enfrentando duas nações em uma luta pelo destino de impérios. A Guerra Hispano-Americana, que se estendeu de abril a agosto de 1898, marcou não só o ápice da Guerra de Independência cubana, mas também o início de uma nova era geopolítica. Na Espanha, esse período seria conhecido como o Desastre de 98, uma frase que encapsula a dor e a perda de um império outrora vasto. Com a capitulação da Espanha, fechou-se o capítulo de um império que abarcou continentes. Cuba, sob a tutela dos Estados Unidos, embarcou em um novo caminho, enquanto Porto Rico, Filipinas e Guam se tornaram dependências coloniais do gigante norte-americano. Em um giro final da tragédia imperial, as possessões espanholas restantes no Pacífico, as Marianas, exceto Guam, as Palau e as Carolinas, foram vendidas ao Império Alemão por 25 milhões de pesetas, aproximadamente 250 milhões de dólares atuais, um preço que falava tanto do desespero quanto da inevitabilidade de uma mudança de guarda imperial. O século XIX representou uma época de contrastes dramáticos para essas duas nações. Enquanto a Espanha enfrentava uma espiral de declínio acelerado, assolada por invasões napoleônicas, perdas coloniais e uma instabilidade política que sangrava o país social e economicamente, os Estados Unidos floresciam. Desde a aquisição de vastos territórios, até a industrialização e a imigração em massa, a nação americana transformava-se em uma potência incontestável, um processo apenas interrompido por sua própria guerra civil e a era da reconstrução. A tensão entre Espanha e Estados Unidos por Cuba vinha fervendo desde os anos 70 do século XIX, exacerbada por incidentes como o do Virgínius. A Espanha, em uma hipotética confrontação, encontrava-se em desvantagem em múltiplas frentes: militar, demográfica, geográfica e econômico-industrial. Apesar disso, o fervor nacionalista espanhol, inflamado por uma imprensa influente, levou o governo a rejeitar a ideia de ceder e vender Cuba, optando por uma guerra que sabia perdida de antemão, uma decisão que foi vista como uma demolição controlada para preservar o regime da restauração. A guerra foi breve, mas significativa. A explosão do encouraçado Maine no 15 de fevereiro de 1898 tornou-se o casus belli desta confrontação. Ainda hoje se debate a natureza deste evento. Foi um acidente, um ataque espanhol intencional ou um ato de falsa bandeira americana? A opinião pública americana, inflamada por uma imprensa sensacionalista, clamava por vingança, e a guerra foi declarada oficialmente um mês depois. Apesar de as batalhas em solo cubano não terem sido tão favoráveis para as tropas americanas, as vitórias navais incontestáveis nas Filipinas e em Cuba forçaram o governo espanhol a buscar a paz no verão, culminando no Tratado de Paris no 10 de dezembro. A derrota da Espanha nesta guerra marcou um ponto de inflexão, dando lugar a um movimento de reavaliação filosófica e artística conhecido como o regeneracionismo e a Geração de 98.
Para os Estados Unidos, o conflito abriu um debate sobre sua identidade como nação, oscilando entre o isolacionismo e o expansionismo. A Guerra Filipino-Americana, que estourou pouco depois, seria um testemunho dessas tensões e transformações. O envio do Maine a Havana em janeiro de 1898 e sua posterior explosão permanecem envoltos em mistério e controvérsia. As investigações realizadas, tanto pelos Estados Unidos quanto pela Espanha, ofereceram diferentes teorias, desde uma mina submarina até a autocombustão do carvão armazenado perto das munições. A intensa cobertura midiática do evento por parte de jornais como o New York Journal e o New York World, caracterizada por táticas de imprensa amarela, avivou o fogo da indignação pública americana. Em retrospectiva, a Guerra Hispano-Americana se revela como um complexo tecido de ambições imperiais, jogos de poder e transformações sociais. A perda das últimas colônias ultramarinas da Espanha e a emergência dos Estados Unidos como uma nova potência colonial reconfiguraram o panorama geopolítico mundial, marcando o fim de uma era e o começo de outra. Este conflito, emoldurado pela explosão do Maine e o apaixonado debate público que se seguiu, continua sendo um estudo fascinante sobre a natureza da guerra, o imperialismo e o poder da narrativa midiática na configuração da história. Segunda Guerra Sino-Japonesa. No entrelaçamento da história militar japonesa, esconde-se um capítulo sombrio e astuto, marcado pelo incidente de Mukden em setembro de 1931. Um ato de engano meticulosamente orquestrado por oficiais de médio e baixo escalão do exército japonês, liderados por Seishiro Itagaki, abalou os alicerces da estabilidade em Manchúria. A explosão, embora fraca, foi o pretexto perfeito para que o Japão se apoderasse de Manchúria e estabelecesse o governo fantoche de Manchukuo, um estado nominalmente independente. O coronel Seishiro Itagaki e o tenente-coronel Kanji Ishiwara, convencidos de que um conflito em Manchúria favoreceria o Japão, idealizaram um plano para provocar um incidente com as forças chinesas próximas. Contudo, a chegada do major-general Yoshitsugu Tatekawa, enviado pelo ministro da Guerra Jiro Minami, obrigou Itagaki e Ishiwara a agir rapidamente. Eles escolheram sabotar uma seção da ferrovia perto do lago Liuqiao, um local sem importância militar, mas próximo à guarnição chinesa de Beidayin, comandada pelo jovem marechal Chang Sue-liang. Na noite de 18 de setembro, o tenente-primeiro Suemori Kawamoto executou o plano, detonando explosivos perto dos trilhos da ferrovia. A explosão, embora menor, foi suficiente para iniciar o conflito. Um trem passou pouco depois pela via danificada, chegando a Shenyang sem problemas, mas a semente do conflito já estava plantada. Ao amanhecer de 19 de setembro, a artilharia japonesa abriu fogo contra a guarnição chinesa, em resposta ao suposto ataque chinês à ferrovia. A pequena força aérea de Chang Sue-liang foi destruída, e seus soldados abandonaram os quartéis de Beidayin. 500 soldados japoneses atacaram a guarnição chinesa de cerca de 7.000 homens. Ao final do dia, os japoneses haviam ocupado Mukden, com um custo de 500 vidas chinesas e apenas 2 japonesas. O general Shigeru Honjo, comandante em chefe do exército de Kwantung, inicialmente horrorizado pela ação unilateral, foi convencido por Ishiwara a aprovar a operação. Em breve, Mukden foi declarado seguro, e o exército japonês procedeu à ocupação e guarnição das principais cidades da região com mínima dificuldade. O debate histórico sobre quem provocou a explosão na ferrovia japonesa em Mukden permanece objeto de controvérsia. Fortes evidências apontam que foram os oficiais jovens do exército de Kwantung que conspiraram para causar a explosão, com ou sem ordens diretas de Tóquio. Investigações posteriores à guerra confirmaram que a bomba original plantada pelos japoneses falhou em explodir e teve que ser substituída. O incidente de 18 de setembro, exposto no Museu de História de Shenyang, sustenta que os japoneses foram os responsáveis. Esta perspectiva é compartilhada pelo Museu Yushukan em Tóquio. David Bergamini, em seu livro Japan's Imperial Conspiracy, sugere que o incidente e a invasão japonesa foram planejados por oficiais de alto escalão, uma conclusão apoiada pelo historiador James Welland. O enfoque da Liga das Nações e o relatório Lytton também foram objeto de debate. Alan John Percival Taylor criticou a resposta da Liga, argumentando que ela ofereceu apenas uma condenação moral, em vez de ações decisivas. Este incidente, um jogo de sombras e enganos, revela a complexidade e as repercussões das táticas militares na geopolítica do século XX.
um eco de astúcia e ambição que ressoou por toda a Ásia Oriental. Incêndio do Reichstag. Em uma fria noite de inverno, 27 de fevereiro de 1933, uma chama se acendeu no coração de Berlim, prenunciando uma era de sombras. O emblemático edifício do Reichstag, símbolo da democracia alemã, foi consumido por um incêndio criminoso que marcou um ponto de inflexão na história. Adolf Hitler, recentemente nomeado chanceler da Alemanha, viu-se envolvido em um turbilhão de acusações e conspirações junto a Marinus van der Lubbe, um comunista holandês. Este evento seria a faísca que acenderia o pavio do autoritarismo nacional-socialista. Enquanto o fogo devorava o edifício do parlamento, os bombeiros de Berlim lutavam contra o tempo. Van der Lubbe foi detido no local, mas a trama apenas começava a se desenrolar. Paul von Hindenburg, senil e sob a influência de Hitler, promulgou o infame decreto do incêndio do Reichstag. Este decreto suspendeu as liberdades civis e abriu caminho para uma perseguição implacável contra os comunistas, pavimentando o caminho para o estabelecimento do regime nacional socialista. O julgamento que se seguiu, conhecido como o Julgamento de Leipzig, tornou-se uma representação teatral de justiça, onde os comunistas Georgy Dimitrov, Vasil Tanev, Blagoj Popov e Ernst Torgler, junto a van der Lubbe, enfrentaram acusações graves. A absolvição dos comunistas e a condenação de van der Lubbe só adicionaram mais mistério e teorias de conspiração ao evento. A questão de quem foi realmente responsável pelo incêndio do Reichstag continua sendo motivo de intenso debate. Alguns historiadores, baseando-se em evidências de arquivo, sugerem que o incêndio foi uma operação de falsa bandeira planejada e ordenada pelos nacional-socialistas. O edifício do Reichstag, testemunha muda da história, permaneceu em seu estado danificado por décadas, sendo restaurado anos mais tarde como um lembrete dos dias sombrios do regime nacional-socialista. O contexto político por trás do incêndio era igualmente turbulento. Após as eleições federais alemãs de novembro de 1932, os nacional-socialistas, embora tivessem a maioria, não controlavam totalmente o poder. Hitler pediu a Hindenburg para dissolver o Reichstag, estabelecendo novas eleições para 5 de março. Neste caldeirão político, o incêndio do Reichstag foi apresentado como um sinal da iminente revolução comunista, uma narrativa que Hitler explorou para consolidar seu poder. Na noite do incêndio, Hitler e Joseph Goebbels, jantando juntos, receberam a notícia com incredulidade inicial. No entanto, ao chegar ao Reichstag, a magnitude do desastre se tornou evidente. Hermann Göring, ministro do interior da Prússia, rapidamente acusou os comunistas, fornecendo a Hitler a oportunidade de declarar o incêndio como um presságio divino de uma revolta comunista. As consequências políticas do incêndio foram imediatas e severas. No dia seguinte, Hindenburg, sob a influência de Hitler, invocou o artigo 48 da Constituição de Weimar, implementando o decreto do incêndio do Reichstag. Este decreto suspendeu a maioria das liberdades civis e permitiu aos nacional-socialistas perseguir e prender seus opositores políticos, principalmente comunistas. A campanha de medo e repressão levou a milhares de prisões, incluindo líderes do Partido Comunista da Alemanha. Neste clima de temor e repressão, as eleições de 5 de março foram realizadas, com os nacional-socialistas aumentando sua participação de 33% para 44%. Apesar deste aumento, eles não alcançaram a maioria desejada. No entanto, a supressão contínua do Partido Comunista e as preocupações de segurança nacional jogaram a favor dos nacional-socialistas, permitindo-lhes passar a lei habilitante em 23 de março. Esta lei concedeu a Hitler poderes ditatoriais, marcando o fim da República de Weimar e o início do Terceiro Reich. O julgamento que se seguiu em Leipzig atraiu a atenção mundial. Transmitido por rádio e com a presença de numerosos jornalistas internacionais, o julgamento tornou-se um espetáculo midiático. Van der Lubbe e seus coacusados enfrentaram acusações de incêndio premeditado e de tentar derrubar o governo. Apesar das acusações, o julgamento terminou com a absolvição dos comunistas e a condenação de Van der Lubbe, que foi executado. Este veredito não satisfez a todos, e surgiu a suspeita de manipulação por parte dos nacional-socialistas. Walter Gemp, chefe dos bombeiros de Berlim naquele tempo, foi demitido e posteriormente assassinado na prisão por apresentar evidências que sugeriam o envolvimento nacional-socialista no incêndio. Sua morte serviu para silenciar outros que poderiam ter exposto a verdade. A responsabilidade do incêndio continua sendo um tema de controvérsia. Alguns estudiosos, como William Shirer,
Afirmam que van der Lubbe foi usado como peão em uma conspiração nacional-socialista, enquanto outros acreditam que ele agiu sozinho. Com o passar dos anos, a opinião oscilou entre essas duas teorias. Em 1967, um tribunal em Berlim Ocidental manteve a condenação de 1933. Mas, em 1980, outro tribunal revogou o veredito, embora esta decisão tenha sido anulada mais tarde. Contudo, em janeiro de 2008, van der Lubbe foi indultado póstumamente sob uma lei de 1998 que exonerava as pessoas condenadas injustamente durante a era nacional-socialista. Ataque de bandeira falsa da União Soviética sobre a Finlândia. Nas sômbrias profundezas de 26 de novembro de 1939, foi orquestrado um episódio que mudaria o curso da história. O bombardeio de Mainila. Nesta pequena aldeia soviética perto de Belostrov, o Exército Vermelho da União Soviética executou um ataque que seria falsamente atribuído à Finlândia. Esta operação de bandeira falsa proporcionou à União Soviética um considerável impulso propagandístico e o casus belli para lançar a Guerra de Inverno apenas 4 dias depois. Os historiadores concluíram que o bombardeio de Mainila foi uma fabricação realizada pela Agência de Segurança Estatal Soviética NKVD, num cenário internacional onde prevaleciam tratados de não agressão mútua, como o Tratado de Tartu de 1920 e os pactos de não agressão entre a Finlândia e a União Soviética, assinados em 1932 e 1934. A União Soviética buscava um pretexto legal para a guerra. Num contexto onde até a Alemanha nacional-socialista tinha orquestrado um incidente similar de Gleiwitz para se retirar do seu pacto de não agressão com a Polônia, os Jogos de Guerra Soviéticos de março de 1938 e 1939 tinham contemplado um cenário onde incidentes fronteiriços em Mainila desencadeariam a guerra. 7 tiros foram efetuados e 3 postos de observação finlandeses detectaram seu impacto, estimando que as explosões ocorreram aproximadamente a 800 metros dentro do território soviético. A Finlândia propôs uma investigação neutra do incidente, mas a União Soviética rejeitou esta oferta e rompeu relações diplomáticas com a Finlândia em 29 de novembro. Materiais nos arquivos privados do líder soviético Andrei Zhdanov mostram que o incidente foi orquestrado para retratar a Finlândia como agressora e justificar uma ofensiva. O lado finlandês negou a responsabilidade pelos ataques, identificando a artilharia soviética como sua origem. Os diários de guerra das baterias de artilharia finlandesas próximas mostravam que Mainila estava fora do seu alcance, pois tinham se retirado para prevenir tais incidentes. A União Soviética então renunciou ao pacto de não agressão com a Finlândia e em 30 de novembro de 1939 lançou as primeiras ofensivas da Guerra de Inverno. O jornalista e autor americano John Gunther escreveu em dezembro de 1939 que o incidente foi tão desajeitado e obviamente fabricado como todos esses incidentes têm sido desde Mukden em 1931. Os finlandeses realizaram uma investigação imediata, concluindo que nenhuma artilharia ou morteiro finlandês poderia ter alcançado a aldeia de Mainila. O marechal de campo Carl Gustaf Emil Mannerheim havia ordenado a retirada de todos os canhões finlandeses fora do alcance. O historiador russo Pavel Aptekar analisou documentos militares soviéticos desclassificados e descobriu que os relatórios diários das tropas na área não relataram nenhuma perda de pessoal durante o período em questão, o que o levou a concluir que o bombardeio das tropas soviéticas foi uma encenação. Em suas memórias de 1970, o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev escreveu sobre o início da Guerra de Inverno. Nós havíamos disparado nosso salvo e os finlandeses responderam com fogo de artilharia próprio. De facto, a guerra havia começado. Claro, a outra versão dos fatos disse que os finlandeses começaram a disparar primeiro e que nós fomos forçados a responder. Sempre é assim quando as pessoas começam uma guerra. Dizem, você disparou o primeiro tiro, ou você me deu um tapa primeiro, e eu estou apenas devolvendo o golpe. Em 18 de maio de 1994, o presidente russo Boris Yeltsin denunciou a Guerra de Inverno, classificando-a como uma guerra de agressão. Durante a Guerra de Continuação, a Divisão 18 do Exército Finlandês alcançou Rajajok em 31 de agosto de 1941 e começou os preparativos para tomar a aldeia de Mainila. Seu comandante de divisão, o coronel Pajari,
reconheceu o valor propagandístico e organizou um ataque de artilharia à aldeia para ser testemunhado por pessoal de câmara de combate, e a aldeia foi tomada alguns dias depois. Em seu relatório ao quartel-general em Mikkeli, Pajarri declarou que em 31 de agosto de 1941, a Divisão 18 realizou o bombardeio de Mainila. Nesta narrativa, as sombras da intriga e da manipulação se entrelaçam através de um tapete de eventos que culminam na Guerra de Inverno, revelando um complexo jogo de estratégia e poder no cenário mundial. O bombardeio de Mainila, tanto em sua origem como em sua replicação durante a Guerra de Continuação, ressalta o impacto da propaganda e da percepção na condução de conflitos internacionais. Um legado que perdura na análise histórica e na compreensão dos eventos que moldaram o século XX. Ataque de bandeira falsa da Alemanha sobre a Polônia. Nas sombras, prelúdio da Segunda Guerra Mundial, foi gestada uma das mais infames artimanhas: o incidente de Gleiwitz. Na noite de 31 de agosto de 1939, o mundo testemunhou um sinistro ato teatral orquestrado pela Alemanha Nacional Socialista. Esta bandeira falsa na estação de rádio Sender Gleiwitz, na Gleiwitz de então Alemanha, agora Gliwice, Polônia, foi o prelúdio fabricado pela Alemanha como casus belli para justificar a invasão da Polônia. Adolf Hitler, em um discurso radiofônico, condenou os atos e anunciou os planos alemães de ataque à Polônia, dando início à guerra na manhã seguinte. Contrariamente à narrativa alemã, os assaltantes de Gleiwitz não eram poloneses, mas oficiais das SS alemãs vestidos com uniformes poloneses. Em sua declaração de guerra, Hitler não mencionou o incidente de Gleiwitz, mas agrupou todas as provocações orquestradas pelas SS como um suposto assalto polonês à Alemanha. Este incidente é o mais conhecido da Operação Himmler, uma série de operações especiais realizadas pelas Schutzstaffel, SS, para servir à propaganda alemã no início da guerra. A operação pretendia criar a aparência de uma agressão polonesa contra a Alemanha para justificar a invasão da Polônia. Em 3 de setembro, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha, e assim começou o teatro europeu da Segunda Guerra Mundial. A evidência fabricada para o ataque de Gleiwitz pelas SS foi fornecida pelo oficial Alfred Naujoks em 1945. Grande parte do que se sabe sobre o incidente de Gleiwitz vem do testemunho do SS Sturmbannführer Alfred Naujoks nos julgamentos de Nuremberg. Em sua declaração, afirmou que organizou o incidente sob ordens de Reinhard Heydrich e Heinrich Müller, chefe da Gestapo. Na noite de 31 de agosto, um pequeno grupo de operativos alemães vestidos de poloneses, liderados por Naujoks, tomaram a estação de Gleiwitz e transmitiram uma breve mensagem anti-alemã em polonês. Para tornar o ataque mais convincente, a Gestapo executou Franciszek Honiok, um agricultor católico da Silésia Superior conhecido por simpatizar com os poloneses. Ele foi vestido para parecer um sabotador, drogado, assassinado a tiros e deixado na cena como se tivesse morrido atacando a estação. Seu corpo foi apresentado à polícia e à imprensa como prova do ataque. Vários prisioneiros do campo de concentração de Dachau foram drogados, assassinados no local e seus rostos desfigurados para impossibilitar a identificação. Os alemães referiam-se a eles como Konserve, produtos enlatados. Erwin von Lahousen testemunhou nos julgamentos que sua divisão da Abwehr foi uma das duas encarregadas de fornecer uniformes, equipamentos e cartões de identificação do exército polonês. Mais tarde, Wilhelm Canaris informou que pessoas de campos de concentração tinham sido disfarçadas com esses uniformes e ordenadas a atacar as estações de rádio. Oskar Schindler, mais tarde creditado por salvar as vidas de 1.200 judeus durante o Holocausto, desempenhou um papel no fornecimento dos uniformes e armas poloneses usados na operação como agente da Abwehr. O incidente de Gleiwitz fazia parte de uma operação mais ampla realizada pelas forças da Abwehr e das SS. Outros incidentes orquestrados ocorreram ao longo da fronteira polaco-alemã ao mesmo tempo que o ataque de Gleiwitz. O projeto chamava-se Operação Himmler e incluía incidentes destinados a dar a aparência de agressão polonesa contra a Alemanha. Os jornais e políticos alemães, incluindo Adolf Hitler, acusaram as autoridades polonesas durante meses, antes da invasão de 1939, de organizar ou tolerar a limpeza étnica violenta dos alemães étnicos que viviam na Polônia. Hitler citou os incidentes fronteiriços em um discurso no Reichstag no mesmo dia da invasão, usando 3 deles como justificativa para sua invasão à Polônia. Hitler havia dito aos seus generais no 22º de agosto:
Fornecerei um casus belli propagandístico. Não importa a sua credibilidade. Ao vencedor não se perguntará se disse a verdade. As reações internacionais foram de ceticismo e dúvida. Os correspondentes americanos foram convocados à cena no dia seguinte, mas não se permitiu a partes neutras investigar o incidente em detalhe, e o público internacional duvidava da versão alemã do incidente. Este meticuloso ato de engano, uma maquinação sombria tecida nas sombras da diplomacia e da guerra, marcou um prelúdio sombrio ao conflito mais devastador do século XX, revelando a profundidade e o alcance do engano na política de poder global. Incidente do Golfo de Tonkin. No vasto e turbulento palco do Sudeste Asiático, um episódio marcou um ponto de inflexão crítico na história da Guerra do Vietnã. O incidente do Golfo de Tonkin. Este acontecimento, que combina um confronto real no 2 de agosto de 1964 e outro supostamente fabricado 2 dias depois, tornou-se o catalisador para uma intensificação dramática da participação americana na guerra. A narrativa desses ataques, apresentada em vídeos e relatórios, forneceu ao presidente Lyndon Baines Johnson o pretexto para solicitar uma expansão significativa das operações militares no Vietnã, elevando o número de 60 mil soldados americanos já presentes para 500 mil nos momentos de maior intensidade do conflito. O primeiro ataque, indubitavelmente real, aconteceu quando o USS Maddox, navegando em águas internacionais a 28 milhas da costa do Vietnã do Norte, segundo declarações americanas da época, encontrou-se com 3 lanchas patrulheiras norte-vietnamitas. O comandante do Maddox, o capitão John Joseph Herrick, deu a ordem de disparar se as lanchas se aproximassem a menos de 10 mil metros. Este confronto culminou com a retirada das lanchas patrulheiras vietnamitas, deixando vários feridos e 4 mortos no lado norte vietnamita, enquanto o Maddox não sofreu danos significativos. O suposto segundo ataque é onde a história mergulha nas sombras do engano. Na noite do 4 de agosto, o Maddox e o USS Turner Joy, sob condições meteorológicas adversas, reportaram sinais de radar e sonar que interpretaram como um novo ataque norte-vietnamita. Contudo, o comandante Herrick enviou posteriormente uma mensagem que semeou dúvidas sobre a realidade deste ataque, sugerindo que os contatos reportados poderiam ter sido ilusórios, produto de efeitos meteorológicos excepcionais e a ansiedade da tripulação. Esta mensagem desencadeou uma onda de especulações e teorias, incluindo a afirmação de Vo Nguyen Giap, comandante militar do Vietnã do Norte, que em 1995 reconheceu o ataque do 2 de agosto, mas negou categoricamente os eventos do 4 de agosto. O incidente do Golfo de Tonkin tornou-se o casus belli que o presidente Johnson precisava. Convocando o Congresso no 7 de agosto, solicitou e obteve um apoio esmagador para uma intervenção mais direta no Vietnã, resultando na famosa Resolução do Golfo de Tonkin. Esta manobra política permitiu aos Estados Unidos aumentar significativamente sua presença militar e suas operações de bombardeio no norte do Vietnã, marcando uma mudança decisiva no curso do conflito. No entanto, a verdade por trás deste incidente continua sendo objeto de intenso debate e especulação. Documentos desclassificados e análises de especialistas forneceram mais provas de que o governo de Johnson pode ter exagerado, ou mesmo fabricado o segundo ataque para justificar uma escalada no Vietnã. Um relatório da Agência de Segurança Nacional concluiu que, na realidade, naquela noite não ocorreu nenhum ataque. Esta descoberta lança uma luz crítica sobre as ações e decisões tomadas pela administração americana, revelando a complexidade e as possíveis manipulações por trás dos eventos que definiram uma era. O incidente do Golfo de Tonkin, portanto, permanece como um capítulo crucial e controverso na história da Guerra do Vietnã. Um lembrete de como a percepção e a narrativa dos eventos podem influenciar poderosamente a política mundial, levando nações inteiras à guerra baseadas em verdades parciais ou em realidades construídas. Esta história é um eco sombrio dos perigos inerentes na tomada de decisões políticas e militares, onde a verdade muitas vezes pode ser a primeira vítima. Assunto Lavon. No verão de 1954, as águas da intriga política e do espionagem agitaram-se intensamente no Egito, com o início da Operação Susana, uma tentativa falhada de subterfúgio por parte de Israel. Esta operação, envolta em mistério e controvérsia, envolveu uma tática de bandeira falsa, onde um grupo de judeus egípcios, recrutados pela inteligência militar israelense,
colocou bombas em alvos civis de propriedade egípcia, americana e britânica. Cinemas, bibliotecas e centros educacionais americanos. As bombas, programadas para explodir horas após o fechamento, tinham como objetivo ser atribuídas ao irmão muçulmano, comunistas egípcios, descontentes não especificados, ou nacionalistas locais. O objetivo era gerar um clima de violência e instabilidade que induzisse o governo britânico a manter suas tropas na área do Canal de Suez. Felizmente, a operação não causou baixas entre a população, mas sim a morte de 4 dos operativos. Este evento, posteriormente conhecido como o Assunto Lavon pelo ministro da Defesa israelense Pinhas Lavon, que foi forçado a renunciar devido ao incidente, evidencia a complexidade e os riscos inerentes às operações de inteligência e bandeira falsa. Inicialmente referido em Israel como o assunto desafortunado ou o mau negócio, o governo israelense negou sua participação até o ano 2005, quando os agentes sobreviventes foram condecorados pelo presidente israelense Moshe Katsav. A Operação Susana visava influenciar a política externa americana e britânica na região. A década inicial dos anos 50 viu os Estados Unidos adotando uma política mais ativa de apoio ao nacionalismo egípcio, em contraposição à política britânica de manter sua hegemonia regional. Israel temia que essa política fortalecesse as ambições militares de Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito, em relação a Israel. Frustrado pelos meios diplomáticos, o coronel Binyamin Gibli, chefe da inteligência militar israelense Aman, iniciou a operação com o objetivo de reverter a decisão britânica de se retirar do Canal de Suez. A célula secreta, Unidade 131, existente desde 1948 e sob Aman desde 1950, foi ativada na primavera de 1954. No 2 de julho, a célula detonou bombas em um escritório de correios em Alexandria e no 14 de julho, bombardeou as bibliotecas da Agência de Informação dos Estados Unidos em Alexandria e Cairo, assim como um teatro britânico. As bombas, caseiras e compostas por ácido sobre nitroglicerina, foram escondidas em livros e colocadas nas estantes das bibliotecas pouco antes do fechamento, explodindo horas depois, causando danos mínimos e sem ferir ninguém. O agente israelense Avri Elad, sob a identidade de Paul Frank, um ex-oficial das SS com conexões nacional-socialistas, foi enviado para supervisionar a operação. Elad, acusado de informar aos egípcios, resultou na detenção de 11 suspeitos, entre eles judeus egípcios e israelenses disfarçados. 2 dos suspeitos, Yosef Carmon e Israel Meir Max Binet, suicidaram-se na prisão. O julgamento no Egito começou no 11 de dezembro de 1954 e concluiu no 27 de janeiro de 1955. 2 acusados foram condenados à forca, 2 foram absolvidos e o resto recebeu longas penas. Maurice Orbach, em nome de Winston Churchill e do Congresso Judaico Mundial, intercedeu pelos condenados, mas o presidente Nasser retratou-se de sua promessa de perdoar-lhes a vida, executando 2 membros do irmão muçulmano em represália. O escândalo político resultante em Israel foi considerável. O primeiro-ministro Moshe Sharet, o ministro da Defesa Pinhas Lavon e o chefe de inteligência Gibli envolveram-se em um conflito de acusações e negações. A renúncia de Lavon e a sucessão de David Ben-Gurion como ministro da Defesa marcaram um período de turbulência política em Israel. O assunto Lavon e a Operação Susana resultaram desastrosos para Israel de múltiplas formas. A perda de credibilidade e status nas suas relações com o Reino Unido e Estados Unidos, a agitação política interna e a divisão dentro do partido Mapai. Apesar da censura militar, o debate público em Israel foi fervente, embora em código. O reconhecimento e honra concedidos aos espiões sobreviventes pelo presidente Katsav no 2005 fecharam um capítulo longo e sombrio na história da inteligência israelense, deixando lições sobre os riscos e consequências de tais operações encobertas. Conclusões. Em nossa jornada através das sombras da história militar, exploramos os enigmas e as intrigas das operações de falsa bandeira, um espetáculo de enganos e estratégias que desafiam nossa compreensão da lealdade e da verdade. Desde os jogos de poder na Guerra Russo-Sueca até o incidente do Golfo de Tonkin no Vietnã, testemunhamos como as nações manipularam eventos para seus próprios fins, muitas vezes com consequências de longo alcance. Vimos como as táticas de falsa bandeira podem ser usadas para justificar a guerra,
como no caso do despacho de Ems, que conduziu à Guerra Franco-Prussiana, e como podem ser empregadas para criar um senso de urgência e medo, como no incêndio do Reichstag na Alemanha. Estes eventos não são meros episódios da história. São poderosos lembretes da complexidade da política internacional e do impacto que a percepção e a propaganda podem ter na tomada de decisões a nível mundial. Enquanto refletimos sobre estas histórias, devemos nos perguntar: quanto do que sabemos sobre os conflitos passados se baseia em verdades reais e quanto em realidades construídas? A história das operações de falsa bandeira ensina-nos a questionar e a procurar além do aparente, a entender que a verdade na guerra muitas vezes pode ser a primeira vítima. Ao nos despedirmos desta fascinante jornada através da história militar e suas sombras, convidamos você a compartilhar seus pensamentos e reflexões. O que mais te surpreendeu ou impactou sobre estas histórias de enganos e estratégias? Acreditas que a história poderia ter tomado um rumo diferente se estes eventos não tivessem ocorrido? Deixe seus comentários e junte-se à conversa para explorar mais profundamente os meandros da história militar. Tua perspectiva é valiosa em nossa contínua busca por compreensão e verdade. Conheces a macabra verdade por trás da execução de Joana d'Arc na fogueira? Clique em sim e descubra.